Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar mais uma aula do nosso Instituto da Matéria de Liderança. Temos estudado vários tópicos aqui sobre a liderança cristã. E hoje nós vamos dar sequência aqui falando também de alguns aspectos bem centrais a respeito do que diferencia a liderança cristã da liderança aí fora, no mundo corporativo, nas empresas. Qual é a grande diferença? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas vamos começar orando. Vamos nos colocar diante do Senhor em oração para nós iniciarmos nossa aula. Obrigado, Pai, pelo período que o Senhor nos dá aqui nessa noite, período onde nós podemos refletir sobre o Senhor, sobre como o Senhor capacita pessoas para te servir por meio da liderança e como nós devemos estar alicerçados nos princípios da sua palavra para fazer isso de uma forma que honre ao Senhor, que alcance pessoas, que sirva para a edificação do teu povo. Então, rogamos que o Senhor nos dê a sabedoria e a orientação necessária para que aquilo que nós aprendermos nessa noite também seja prático e útil para servir ao Senhor e servir as pessoas que são ao nosso redor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, o tópico de hoje da nossa aula... Opa, sumiu? Não está aparecendo aqui atrás, mas tá bom, está aparecendo para vocês. Ótimo. É liderança centrada no Evangelho. Bom, como nós falamos, a ideia é nós trabalharmos um pouquinho do que distingue, o que diferencia a liderança cristã. Quando a gente fala de uma liderança centrada no Evangelho, evidentemente a palavra liderança não está relacionada apenas ao contexto da igreja. Existem grandes líderes em diversos contextos aí, desde líderes militares, líderes empresariais, líderes políticos, líderes de toda espécie, espalhadas pelo mundo e na história. Mas o que diferencia, ou o que deveria diferenciar a liderança cristã? E aí nós estamos falando sobre uma liderança centrada no Evangelho. Então nós vamos ver hoje, basicamente a aula de hoje é traçar essas distinções. Porque uma pessoa que é um ótimo líder aí fora, não necessariamente é um líder que está fazendo algo que agrada a Deus. Às vezes ele é alguém que conquista grandes resultados na empresa dele, ou uma pessoa que consegue cativar outras pessoas e influenciar pessoas grandemente com a sua visão, mas não está, evidentemente, fazendo algo que seja bom e que seja algo agradável a Deus. Você pode pensar em um grande líder na história que usou a sua capacidade de liderança para o mal? Talvez é o primeiro que vem à nossa mente, né? Adolf Hitler. Hitler era um grande líder, tá? Para o mal, mas ele era um grande líder. Ele conseguiu influenciar uma nação inteira, ou praticamente inteira, claro que ele tinha oposição também, mas praticamente inteira, em uma visão que nós olhamos hoje e falamos, que perversidade, que maldade. Mas ele conseguiu, junto com o contexto da época, é claro, com as pessoas que o auxiliavam, influenciar uma nação em uma visão que a gente fala assim, isso aqui é demoníaco, né? Isso aqui é perversão. Ele tinha uma boa capacidade de liderança, mas evidentemente não era uma liderança que agradava a Deus centrada no Evangelho, pelo contrário. Ela era oposta disso. Nós olhamos isso também nas Escrituras. Nós temos exemplos de reis, por exemplo, em Israel. Não sei se você já leu o livro de Reis. O livro de Reis tem quase um refrãozinho, onde o autor ele vai identificando, olha, esse rei aqui fez o que era bom ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, tiveram reis de Israel que economicamente fizeram Israel prosperar. Fizeram Israel crescer territorialmente. Trouxeram riqueza para o povo, mas foram reis que levaram o povo para longe do Senhor. Então, o que distingue uma liderança centrada no Evangelho, que agrada a Deus, de uma liderança que pode até ter bons resultados humanamente falando, mas que não está de acordo com o caráter de Deus, não está de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso.
Paul Tripp, no livro Liderança. Esse livro é um livro muito bom, tá bom? Não sei se você já teve acesso a ele ou não. Ele é um livro recente em português, acho que foi lançado ano retrasado no Brasil, mas é um livro muito bom sobre liderança, tá bom? Vale a pena, se você gosta de ler, quer uma indicação de leitura além daquela que a gente já passou sobre liderança, esse livro é muito bom. Ele diz o seguinte: não deveríamos olhar primeiro o mundo empresarial para copiar seus valores e suas formas de agir, mas as verdades, identidades e princípios de sabedoria do Evangelho de Jesus Cristo. Não deveria haver uma influência mais poderosa na formação de um líder do que o Evangelho da graça de Deus. Então ele, com essa afirmação, ele trabalha num capítulo onde ele vai falar sobre o Evangelho também, como a liderança cristã não pode ter a sua base com a liderança e os princípios de liderança que tem aí fora. Tem coisas que são ensinadas aí fora sobre liderança que são úteis e boas para nós? Tem. Tem valores, coisas importantes? Sim. Mas tem algo que é a essência da liderança cristã que muitas vezes não está lá fora, e nós precisamos ter o cuidado e o discernimento. Nós deveríamos ter a nossa visão moldada pelo Evangelho, pelas Escrituras. E nós vamos ver alguns princípios que vão diferenciar isso na aula de hoje. O primeiro deles é: o líder deve ser nutrido pelo Evangelho. E a afirmação é que nenhum líder, por mais capaz, carismático que seja, ele está livre da necessidade de ser nutrido pelas verdades e recursos do Evangelho. O começo da queda de um líder se dá quando ele passa a se sentir superior e pronto. Primeira verdade e o primeiro perigo é quando alguém é colocado numa posição de liderança, de influência, de certa influência sobre um grupo, ele pode começar a se sentir superior e pronto. Não, isso aqui eu estou falando para vocês. Eu já não preciso mais ouvir isso. Isso aqui se aplica à vida dos outros, não à minha. Esse é o maior perigo. Não sei se alguém lembra de cor o texto de 1 Coríntios 10, 12. É um texto bem conhecido. Diz assim: aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. É uma advertência, o texto é uma advertência, olhando inclusive no que vem antes, por exemplo, de Israel, e falando: olha, se você pensa que está em pé, tome cuidado para não cair. Então o começo da queda de um líder se dá quando ele começa a olhar para si sem a necessidade na nutrição que o Evangelho dá. O que a gente está falando com isso? Nutrição que o Evangelho dá. O líder, assim como qualquer cristão, ele precisa das mesmas coisas que qualquer cristão precisa para continuar firme no seu caminho com Deus. Quando o líder deixa de orar, quando o líder deixa de ler a Bíblia, quando o líder deixa de usufruir dos benefícios que o corpo de Cristo dá, da comunhão, do incentivo, do encorajamento, do aconselhamento mútuo, porque ele acha que ele já está num patamar acima, ele não precisa disso, é o começo da sua queda. Outro conselho lá do livro de Provérbios diz que o que precede a queda? O orgulho, a arrogância, precede a queda. Ou seja, quando o líder deixa de ser nutrido pelo Evangelho de Cristo, aqui é o começo da sua queda. E aí eu queria ir com você para um exemplo em que isso é ilustrado, que se encontra em 2 Samuel 11. Abra sua Bíblia aí, hoje nós vamos passear por alguns textos das Escrituras, tá bom? Espero que dê tempo da gente passar por todos, mas eu quero passear por alguns textos aqui das Escrituras para ilustrar as verdades que nós vamos falar sobre uma liderança centrada no Evangelho. 2 Samuel, capítulo 11, narra para nós a queda de um grande líder, o rei Davi. Tá bom? E aí eu quero ler os primeiros 4 versículos do texto e quero que você analise comigo algumas coisas que o texto sugere para nós que fizeram Davi cair naquele pecado. Tá? E como isso poderia ter sido evitado. Então, 2 Samuel 11, versículos 1 a 4, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon
e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e a mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. O versículo 5 narra que a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Aí o relato vai continuar falando sobre toda a trama ali que culminou na morte de Urias. Né? Vocês conhecem bem a história. Mas note, o que você lê nesses primeiros 4 versículos que soam estranho a respeito da postura de Davi aqui? Ok? Olha como o texto começa narrando para a gente. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Davi era o quê? Rei. Primeira coisa, ele não deveria estar ali, ele deveria estar na guerra junto com o povo. O texto já está nos dando essa dica. Olha, nos tempos em que o rei costumam sair para a guerra, Davi ficou no palácio. A narrativa já está nos dando uma dica de que Davi já está fazendo algo que ele não deveria estar fazendo, ou deixou de fazer algo que ele deveria estar fazendo. Então ele, como rei e líder, devia estar com o seu povo em batalha, no campo de batalha. Em vez disso, ele ficou no palácio e se aproveitou de uma situação de um dos seus soldados que estava lá no campo lutando por ele. Tomando a esposa de um dos seus soldados que estava lá no campo. O que mais que é estranho no texto? Você consegue reparar mais alguma coisa que é estranha? Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Isso também é estranho no texto. Enquanto o povo está lá na guerra, o rei está levantando tarde, do seu leito. Ele poderia estar ou na guerra, como onde deveria estar, ou poderia pelo menos estar intercedendo pelo povo, ele poderia... Não, o Davi é relatado aqui como, de forma na narrativa, um indício de que ele estava alguém relaxado, preguiçoso, indolente, de alguma forma. Então, note, o texto parece nos sugerir que Davi está deixando certas práticas que ele tinha anteriormente, e que essas práticas que ele tinha, que foram deixadas, foram conduzindo ele até a queda. É o que acontece quando o líder deixa de ser nutrido pelo evangelho. Quando ele deixa de orar. Eu não preciso mais orar, eu já tenho tantos anos de caminhada cristã, eu já estou bem, estou firme espiritualmente, estou maduro, então eu não preciso disso. Quando ele deixa de ler a Bíblia, não, já conheço muito a Bíblia, eu já ensino a Bíblia, não preciso. Quando ele deixa de, eu estou no meio do povo de Deus, na verdade isso é bom para as outras pessoas, mas eu já tenho a minha maturidade, para o novo convertido isso é bom, para a pessoa que está chegando é bom, mas eu já sou maduro, eu não preciso dessas coisas. É o começo da sua queda. Davi tinha feito até aqui um reinado exemplar. Ele foi aquele homem, aquele jovem, que já tinha sido ungido ali como o rei, mas que aguardou o momento, que não levantou a mão sobre Saul, mesmo diante dos erros de Saul, que aguardou o Senhor colocar ele no reino. Ele estava... alguém que buscava a Deus, alguém que era sincero diante de Deus, e de repente parece que ele começa a se achar superior, se achar pronto, se achar acima, e ele começa a relaxar. Então o exemplo de Davi, na verdade, é uma grande advertência para nós, de um homem que é conhecido nas Escrituras como homem segundo o coração de Deus, que a gente sabe que depois se quebrantou, se arrependeu e o Senhor concedeu perdão a ele, mas nós temos uma grande queda de Davi aqui, porque
Aparentemente porque ele começou a se achar pronto o suficiente e o orgulho tomou o coração dele e ele achou que ele não precisava estar mais na guerra, que ele podia levantar a hora que ele quisesse, que ele já tinha feito muita coisa, de que ele já tinha guerreado muitas guerras e que agora é o momento dele de desfrutar de tudo. Sim. Não era ainda alguém incapaz de ir para a guerra. Né? Então, nesse relato aqui, cerca de 42 anos, segundo o pastor Dorval está falando aqui. Então não era o rei não pode mais ir para a guerra, né? O rei não pode. Olha, eu vi uma vez um pastor falando, né, sobre essa síndrome, às vezes, de poder, quando alguém chega a um poder, né, e ela começa a se sentir superior aos outros e achar que certas coisas ela não faz mais. Não, agora eu sou líder do ministério, agora eu não limpo mais o chão, não carrego mais cadeira, não. Isso aí agora os liderados fazem, agora eu estou em outra posição. Não, agora eu já não... Isso é o princípio da queda de um líder, quando ele deixa de vivenciar as verdades do Evangelho. Fala no microfone aqui para o pessoal... Pastor, pela sequência que vão acontecendo as coisas, parece que ele já está caído, né? Porque ele começa a partir daí fazer coisas absurdas. Então, não é o início, eu acho que ele já estava derrubadão mesmo. O pecado, uma coisa vai puxando a outra, né? Você vê que a partir do momento que ele faz isso, ele deixa de ir para a guerra, que ele vê a mulher, ele cobiça, ele manda chamar com a autoridade que ele tem como rei, aquela mulher, ele se deita com ela e ela fica grávida, aí ele tem uma decisão a tomar. A decisão é quebrantamento, arrependimento, confissão ou tentar encobrir o seu pecado. Ele vai para o segundo caminho. Aí ele manda chamar o esposo, né, Urias, vem aqui, fica um tempo com a sua esposa. Aí o que Urias faz? De jeito nenhum, como eu vou fazer isso com os meus soldados na guerra? Quem devia estar fazendo isso? O rei. Urias condena novamente a atitude de Davi. Davi deveria estar pensando nisso, meus soldados estão lá na guerra. Eu tenho que estar lá com eles, ou tenho que estar pelo menos vigiando e orando aqui por eles. Não, ele está deitado com a esposa de um dos soldados, e o soldado volta e não quer deitar com a esposa, por quê? Porque os companheiros estão na guerra. E aí Davi não consegue encobrir o seu pecado. O que ele faz? Ele manda uma carta para matar pelas mãos do próprio homem. É um estágio de crueldade tão grande que o pecado, uma coisa vai trazendo para outra. É a mentira, o que vai levar ao homicídio, que vai levar a uma série de coisas que vão acontecendo aqui por causa do pecado que vai puxando outros pecados, né? Alguém tinha levantado a mão aqui? Não? Não? Ah, sim, irmão Inácio. Sim. Davi não, evidentemente, sabia que o que ele estava fazendo era errado. Mesmo como rei, tendo autoridade, ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. Tanto é que quando o profeta vai confrontá-lo lá na frente, o profeta Natan, o profeta conta uma história, né? Uma pequena parábola. E aí quando ele percebe que está falando, ele fala, tu és o homem, ele fala assim, pequei. Aí ele cai em si. Mas ele sabia que ele estava fazendo era errado. Ele não foi por falta de aviso ou por falta de consciência. Foi realmente por pecado deliberado. No caso ali, porque ele deixou algumas práticas que ele não deveria ter deixado. O texto parece nos indicar isso. Segundo ponto. O líder deve ser espiritualmente honesto. Tá. É verdade, está aqui atrás. Eu coloquei ali. Obrigado, Guilherme. Desculpa aí. Ele foi correr atrás do microfone para que vocês possam perguntar, interagir. E o microfone eu coloquei ali atrás. O líder deve ser espiritualmente honesto. O que a gente quer dizer com isso? O líder necessita dos recursos da graça como os demais membros do corpo. Ajuda mútua,
por meio da igreja. Líderes que dão uma ideia de impecabilidade demonstram pouco senso de realidade e pouca necessidade da graça. Então, eu sei que às vezes a gente é conduzido a isso de alguma forma, esse tipo de pensamento. Não sei se você já ouviu essa afirmação, eu já ouvi essa afirmação de pais. Não, eu não posso admitir meus pecados e confessar meus pecados para os meus filhos, senão eles vão ver que eu erro, que eu sou uma pessoa falha. Eles já sabem disso. Quando a gente quer parecer algo que não é, e é claro que o líder tem que ser alguém maduro, experiente, tem que ser alguém que é um exemplo, mas ele também é um pecador. Isso não é um incentivo para o líder viver no pecado, mas é um incentivo para o líder saber que ele é ser humano e que precisa dos recursos da graça e precisa de honestidade espiritual. Se o líder acha que ele não precisa de oração, Tiago 5,16 vai falar da gente orar uns pelos outros e confessar os pecados uns aos outros. Se o líder acha que ele não precisa do encorajamento mútuo que existe na igreja, como o autor aos Hebreus diz, encorajai-vos, considerai uns aos outros para estimular ao amor e às boas obras, significa que ele já está se achando acima de todas as coisas. E aí é o que a gente falou do pecado lá de Davi. Então o líder, ele precisa ao mesmo tempo ser alguém que cresce em santidade, que é um exemplo para os liderados, mas ao mesmo tempo saber que ele precisa da mesma graça do Senhor Jesus Cristo, que todas as pessoas, que ele não está imune a pecados. E talvez foi o erro que a gente viu lá em Davi, ele achar que ele já estava, que ele não tinha problema, que ele estava imune e que levou à sua queda. Então o líder tem que ser alguém espiritualmente honesto. Quando a gente está falando de espiritualmente honesto, a gente está falando isso, que tem um senso de realidade, de que é necessitado da graça, que é um pecador e que precisa da misericórdia e da graça de Deus, e que precisa de oração, e que precisa de joelho no chão, e que precisa de conhecimento do Senhor na sua palavra, que precisa do auxílio mútuo que há no corpo de Cristo, dos benefícios que vêm por meio da comunhão e dos relacionamentos no corpo. Tudo isso faz parte da liderança centrada no Evangelho. Note como isso é oposto do que é a liderança lá fora. Porque a liderança lá fora, no mundo empresarial, no mundo político, eu estou aqui e eu não preciso, eu estou acima, eu ordeno, eu faço, e vocês têm que olhar e simplesmente se submeter e obedecer, e não tem que ficar apontando o erro. Se você apontar meu erro, na verdade você vai ser demitido, você está fora, você não serve. Não há um processo de crescimento, de dependência de Deus, de honestidade, de autoavaliação. Há um processo que leva à arrogância cada vez maior. Diga, irmão Elvio. Então, em cima disso que o pastor está falando, eu acho que um baita exemplo de liderança é Paulo, né? Como ele se demonstra muitas vezes necessitado do apoio dos irmãos, quando ele escreve em 2 Coríntios, quando ele fala que ele é o pior dos pecadores. Enfim, ele se mostra como uma pessoa tão necessitada da graça como os seus liderados, ao mesmo tempo que ele é firme na palavra, mas dizendo que compartilha e que precisa de um apoio de irmãos que o sustentem em oração e em serviço. Paulo era alguém que tinha uma autoconsciência muito grande. E eu ouvi uma vez, certa vez, um pastor falando, claro que são cartas diferentes, contextos diferentes, mas que fala sobre a progressão dessa consciência de Paulo, né? Que uma das primeiras cartas que Paulo escreveu, ele se identifica como o menor entre os apóstolos. Então ele é o menor entre 12, vamos colocar assim. Aí numa carta posterior ele se coloca como o menor de todos os santos. Então ele é o menor de toda a igreja, de todos os cristãos. E numa das últimas cartas que ele escreve, ele se coloca como o pior dos pecadores. Está piorando? Não, você vê que a vida de Paulo não é isso, não é que ele está piorando espiritualmente. Pelo contrário, ele é um grande servo de Deus que está crescendo. Só que ele tem muita consciência de como o pecado, ele luta contra ele no coração. O texto de Romanos. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. A luta interior que Paulo tem tremenda consciência.
honestidade de lidar e de saber. Ele precisa de oração, ele precisa. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos. Seus discípulos, no final da vida terrena aqui do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, eles foram chamados para orar com Jesus e eles dormiam. E Jesus falava para ele, olha, vocês precisam de vigilância, se vocês não vigiarem, vocês vão cair em tentação. Vigiar e orar é para que não entreis em tentação. Então, às vezes, a falta de consciência da nossa necessidade de dependência de Deus, do Espírito, da graça, nos leva à queda. Nos leva à queda. Dentro disso, um dos aspectos da liderança que deve ser proeminente que Jesus Cristo ensina é a humildade. Diferente do que acontece aí fora, onde, e Jesus fala sobre isso, né? Os governadores desse mundo, eles dominam, eles exercem autoridade. Agora, aquele que quer ser o primeiro entre vós, seja aquele que vos sirva. Seja o vosso servo ou o vosso escravo, que é uma possibilidade na tradução ali também. Uma das tentações mais perigosas que o líder enfrenta é a de aparentar uma imagem de superioridade. O Evangelho nos lembra que somos totalmente necessitados da graça de Jesus e que toda a glória pertence a Deus. 1 Coríntios 4:7 é um texto que eu gosto muito. Se você tiver com sua Bíblia e quiser acompanhar, é um versículo só. Mas eu gosto muito desse texto, eu acho que ele nos lembra da realidade para aqueles que são líderes e estão servindo no povo de Deus. Só um pouquinho do contexto. A carta de Paulo aos Coríntios, os primeiros 4 capítulos, Paulo está tratando de um problema na igreja de Corinto, que é o problema da divisão. Lembra quando as pessoas falavam assim, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, não, eu sou de Cristo. Começou a ter vários partidos, divisão dentro da igreja em Corinto. E aí Paulo vai começar a argumentar, falar, olha, quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo? São todos servos, são todos cooperadores. Por que vocês estão fazendo divisão por causa de homens? São apenas servos trabalhando na lavoura, na colheita de Deus. E aí nesse versículo ele diz assim, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Entendeu as perguntas de Paulo aqui? Quem é você que você acha que você está acima de todo mundo? O que você tem que você não recebeu? Pense aí, pense nessa pergunta. O que você tem que não foi algo recebido? Talvez você pense, não, isso aqui eu conquistei com o meu trabalho, com o meu esforço. Ok. Quem te deu saúde, quem te deu talento, quem te deu recursos, quem te deu energia para você conquistar aquilo que você conquistou? É Deus. Paulo está falando, se você recebeu, por que você age como se você não tivesse recebido? Como se você tivesse conquistado. Ou seja, a consciência aqui de Paulo é, não tem motivo para vanglória e para orgulho, porque tudo que a gente tem, faz ou conquista de alguma forma é fruto da graça de Deus, é porque a gente recebeu. Por isso que o líder, à medida que ele executa coisas e as coisas são bem-sucedidas, ele lembra que não é mérito dele, que na verdade tudo isso é recebido da parte de Deus, é graça de Deus. O texto de Atos 12, o texto que eu coloquei aqui, vamos lá, vamos para o texto. Eu estou com medo de não dar tempo, mas vamos lá. Atos 12, ele narra a morte do rei Herodes. Não é o mesmo Herodes do nascimento de Jesus, tá bom? É outro Herodes já, a dinastia herodiana. E o texto narra como esse homem morreu. E é um texto de alerta mesmo. Assim como você pode pensar no texto de Ananias e Safira, no livro de Atos, que pela graça de Deus não é todo mundo que mente hoje que cai morto, né? Mas é um texto de exemplo, que trouxe temor sobre a igreja. Esse texto também é um texto de exemplo. Atos 12, 20 em diante diz assim, ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém estes de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei.
Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então, imagine essa cena. Nós temos um rei poderosíssimo, em que pessoas que tinham um conflito com ele aqui vão pedir uma trégua, e ele está lá no seu poder, na sua autoridade, todos submissos a ele, ele tem controle sobre tudo, seu reino está pacificado, e ele está sentado com os trajes reais, aqueles trajes caros e belos, e ele fala diante do povo, e o povo o aclama. É a voz de um Deus, não é a voz de homem. E aí, o texto nem fala o que Herodes fez com isso, né? Só fala o que ele não fez, que ele deveria ter feito. Ele não deu glória a Deus. Ou seja, ele não fez como Paulo e Barnabé, ao entrarem numa cidade, quando falaram que ele era um Deus, rasgaram as vestes e falaram: não, nós somos homens como vocês. Ele recebeu a adoração para si. E imediatamente ele cai ali morto, fulminantemente, por não ter dado glória a Deus. É mais um alerta daquele que nós já falamos, de 1 Coríntios 10:12, que está em pé, cuide para que não caia, de Provérbios, que o orgulho precede a queda. Mais um alerta. O líder centrado no Evangelho, uma liderança centrada no Evangelho, é movido por humildade. O maior contrassenso que existe na liderança cristã é um líder arrogante. Porque é exatamente o oposto daquilo que Cristo viveu e ensinou. Então, falar de liderança cristã arrogante é uma contradição de termos. Porque se é cristã, não pode ser arrogante. Se é uma liderança de Cristo, do Evangelho de Cristo, tem que ser baseado na humildade. É o que Paulo chama os leitores ali da carta a Filipos a fazer. Tende em vós o mesmo sentimento ou atitude que houve em Cristo Jesus. E aí fala da humildade, da humilhação de Jesus Cristo. Que mesmo sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, se humilhou em forma humana, como servo. Então vai mostrando todo o processo. O líder centrado no Evangelho, ele é alguém que tem uma consciência de que tudo que ele tem é graça de Deus e que por causa disso ele é humilde. O líder também deve ser paciente. É outra característica do Evangelho. Uma liderança centrada no Evangelho é preciso paciência. Por quê? Primeiro porque é o que Deus é. Conosco, inclusive. Assim como Deus é e foi paciente conosco, nós líderes devemos ser pacientes. Eu sei que isso é uma característica muito simples, ainda mais na geração que nós vivemos, em que a gente quer as coisas para ontem. Né? É a geração micro-ondas, né, que a gente brincou, não é a geração forno a lenha. Eu já nasci na geração micro-ondas, então você coloca lá, está quente rapidinho. Né? A gente quer as coisas instantaneamente. Geração fast food. Você vai num restaurante, demora um pouquinho, você já começa a ficar irritado. Não é verdade? A comida demora um pouquinho, você já está irritado. Nós não somos chamados e treinados para paciência. Nós somos treinados ao contrário disso, para a impaciência. E liderança exige paciência. A mesma paciência que Deus teve conosco. E tem conosco. É só a gente usar essa medida. É só isso, é só usar essa medida. Você já se pegou falando assim para o seu filho? Geralmente para filho você é mais direto. Ou até para um liderado. Eu já não te falei que não é para você fazer isso? Às vezes eu fico pensando, será que Deus não deve estar pensando a mesma coisa? Já não te falei que não é para você fazer isso? A paciência de Deus, Paulo vai falar aos Romanos, que a paciência de Deus, Romanos 2,4, é o que nos conduz ao arrependimento. A riqueza da sua bondade e tolerância, sua longanimidade, é o que nos conduz ao arrependimento. Então, ser líder é um exercício em que você vai ter que ser paciente. As coisas não acontecem no tempo em que nós esperamos, em que nós queremos.
Às vezes nós temos uma ideia, temos uma visão e queremos que as pessoas vão atrás e façam aquilo, e aí você está animado, compartilha e ninguém faz. E ninguém se contagia com a sua visão, com a sua ideia. Aí o que o líder faz? Também não quero mais nada, não vou mais servir não. Ou começa a ser crítico das pessoas, começa a falar mal de todo mundo. Esquece que todos nós somos alvos da paciência divina, que insistentemente nos dá novas oportunidades, novas chances. O fruto do Espírito, outro texto, Gálatas 5, um dos elementos do fruto do Espírito é a longanimidade. Que poderia ser traduzido como paciência. Longanimidade é uma palavra que você tem que ter até paciência para falar. Longanimidade. Tem a ideia de um espírito longo. Alguém que, diferente da expressão que é usada hoje, alguém que não é pavio curto. Explodiu. Pá. Não, é alguém que é paciente. Liderança envolve isso, meu irmão. Às vezes você vai trabalhar com uma pessoa e vai levar tempo. Porque às vezes não é o tempo da pessoa, às vezes não é o tempo de Deus. Então, liderança envolve paciência. Diga, pastor Enéas, tem um microfone aí, Gui? Obrigado. Vai chegar aí. Obrigado. Acho que um dos exemplos bastante claros está em Tiago, né? Quando está falando ali dos lavradores, né? Posso ler? Pode. 5:8. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortalecer o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. 3 vezes aqui ele fala de paciência. Sim. E para quem foi lavrador, sabe da importância de aguardar. Fiz 1 ano para colher algo. Então, é isso que eu estou falando. Eu nunca tive essa experiência. Eu nasci em São Paulo, capital, nunca trabalhei no campo, nunca tive essa experiência. Por isso que eu estou falando, nós somos uma geração imediatista. O exemplo que Tiago dá é justamente esse. Olha, o lavrador ele não coloca a semente e fala assim, vai, cresce logo que eu quero comer. Não, ele tem que ter paciência. Ele tem que ir lá, trabalhar a terra, regar, esperar. Por que a chuva era um sinal da bênção divina? Por causa disso. Porque a sociedade era uma sociedade que dependia da chuva para ter o alimento. É por isso que nós cantamos músicas que falam da chuva como bênção. Chuvas de bênção. E a Bíblia olha para a chuva com a característica de bênção. Por quê? Porque era o sinal de que Deus estava dando o necessário para que a terra produzisse e o povo tivesse o que comer. O lavrador precisa de paciência. O líder, diria mais do que o lavrador, que lida com pessoas e vidas, ele precisa ser paciente. Isso é uma característica do líder centrado no Evangelho. Agora, lá fora, o que é? É resultado. Resultado. Você não está dando resultado, meu amigo? Tchau. E a gente não pode importar isso para o contexto da igreja. Porque nós estamos lidando com vidas e não com números. Então o líder precisa ser paciente. O líder deve perdoar e restaurar. O perdão, restauração, é uma das marcas mais profundas do Evangelho. Deus insiste em nos perdoar e nos dar novas oportunidades. O líder centrado no Evangelho deve refletir o caráter de Deus, perdoando e restaurando pessoas. Efésios 4 é aquele texto onde Paulo fala, longe vosso da ira, amargura, cólera, sejam bondosos, compassivos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, o modelo é Cristo. Assim como Cristo te perdoou, você deve perdoar o seu irmão. O líder que, quando é ofendido, ele nunca mais fala com a pessoa, vira a cara, não quer mais saber da pessoa, ele não está pronto para liderar. Porque liderança significa que você vai ser, de alguma forma, por estar numa posição de exposição, você vai ser contrariado, às vezes ser julgado.
às vezes alguém vai falar mal de você. Isso acontece na liderança. Não é o ideal, mas nós vivemos num mundo caído, isso acontece. E se você não sabe perdoar, você não está pronto para ser líder. O líder deve ser alguém perdoador, que restaura. O texto de João 21 é o texto onde Jesus faz isso com Pedro. Você lembra? Jesus foi crucificado. Pedro falou assim, legal, valeu, foi bom enquanto a gente viveu com Jesus, mas vou voltar para a pesca. Aí Jesus aparece, faz a pesca maravilhosa pela segunda vez, né? Pedro vai lá e Jesus chega para ele e fala assim, Pedro, tu me amas? Então pastorei o meu rebanho. E ele pergunta 3 vezes, e as 3 vezes é porque Pedro tinha negado 3 vezes. Jesus não está jogando na cara de Pedro. Jesus, como alguns podem olhar para o texto e pensar que Jesus está restaurando o Pedro. Assim como você me negou 3 vezes, eu estou te perdoando e te chamando novamente para servir por 3 vezes. Está reabilitando Pedro para o ministério. Está chamando novamente Pedro para o ministério. Então o líder é alguém que perdoa, que dá nova chance. A pessoa errou, tem que ser trabalhado, que precisa ser mudado, mas chama e dá novas oportunidades. Por fim, os últimos minutinhos que nós temos. Pulei um. O líder deve encorajar. Nós já falamos um pouquinho sobre isso lá nos elementos que o pastor Felipe trouxe para a gente, né, sobre envisionar e as questões relacionadas à liderança ali. Líderes que apenas cobram não estão exercendo o estímulo necessário aos seus liderados. Em meio ao mundo caído, a tendência de desânimos e decepções é grande. Por isso, o líder deve encorajar seus liderados a permanecerem firmes no Senhor. Você vai encontrar isso nas Escrituras o tempo inteiro. Eu peguei 2 textos para ilustrar aqui. Paulo faz isso praticamente em todas as suas cartas. Você já viu como Paulo começa suas cartas? Aí é um começo, Colossenses 1. Tirando uma ou outra exceção, como a carta aos Gálatas, onde Paulo tem que ser bem duro e bem severo, com a igreja que está se desviando do evangelho, aqui e nas outras cartas, Paulo geralmente começa assim: dou graças ao meu Deus por tudo que eu recordo de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações, fazendo ações de graças. E peço ao Senhor para que Ele aumente o amor de vocês, para que vocês cresçam no conhecimento. Paulo está fazendo o quê? Ele está orando, agradecendo ao Senhor, mas está encorajando aquela igreja. Vocês tornaram um modelo das igrejas. Eu dou graça porque vocês amam todos os santos, porque vocês têm fé no Senhor Jesus Cristo, por causa da esperança. Ele vai trazendo encorajamento, elogios àquelas igrejas. Líder não é só aquele que cobra. E aí, você fez o que eu te mandei? Não fez por quê? Líder é alguém que encoraja. É alguém que estimula a pessoa ao serviço, ao amor e às boas obras, como o autor aos Hebreus vai falar. Então a liderança, ela tem esse processo de chamar pessoas, envolver pessoas, encorajar pessoas para o serviço cristão. Isso é uma liderança centrada no Evangelho. Então note que esse contraste da liderança secular, vamos colocar assim, da liderança aí fora, que está preocupada com resultados e de maneira arrogante e que não está preocupada com as pessoas, que passa por cima das pessoas para ter os resultados, é o inverso do que o Evangelho traz para a gente. O líder, ele precisa ser nutrido constantemente com o Evangelho para que seja alguém humilde, tolerante, perdoador, que encoraje as pessoas, que é necessitado da graça, que vive com as pessoas no sentido de saber que precisa uns dos outros e que não está acima das outras pessoas. Tudo isso é uma liderança centrada no Evangelho. Então o desafio é que cada um de nós que exerce liderança em qualquer ministério se preocupe de fato mais com as pessoas do que com os números, mais com a transformação de vida do que com programas, mais com as necessidades dos outros do que com aquilo que eles podem produzir. Eu sei que é uma linha muito tênue às vezes. Às vezes alguém coloca assim, olha, você está nesse ministério, você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, e a gente pensa já em produtividade. Produtividade, coisas que a gente tem que realizar e fazer, e programas e tarefas, e me foi dado uma... E a gente esquece que
Tudo isso, programa, tarefa, são meios. Meios para um fim, que é trabalhar em vidas para que elas sejam moldadas à luz do Evangelho e assim glorifiquem a Deus. Meu objetivo como pastor não é fazer programa, fazer atividade. Isso é um meio. A gente vai ter programação vou ilustrar, a gente vai ter programação com os jovens no final de semana, programação da juventude, encontro da juventude. Qual que é o objetivo desse encontro? É um passatempo só? É para estar com os jovens? É porque tem que encher calendário? Não. É porque a gente quer investir na vida dos jovens, estar perto deles, para que eles se aproximem de Cristo e cresçam. Qualquer coisa que nós realizamos é meio. É um meio para trabalhar na vida de pessoas, para que elas cresçam à semelhança de Cristo. O líder tem que ter essa consciência. Senão ele troca. Aí ele deixa de investir em pessoas para cumprir programas. Para cumprir atividades. Que são boas, têm utilidade, mas elas são servas de um objetivo. E não o objetivo em si. Então, a liderança centrada no Evangelho espelha as virtudes do Evangelho, que o próprio Deus possui e forma nos seus filhos. Desafio para nós é que nós moldemos a nossa visão do que é ser líder, do que é servir na igreja, por aquilo que as Escrituras colocam. Cuidado para não importar muita coisa lá de fora, tem coisa que é boa, que é útil, que a gente vai usar, mas cuidado com a visão que se preocupa menos com as pessoas e mais com as atividades e números. O Evangelho, ele trabalha em vidas, em corações transformados, rendidos aos pés da cruz, para a glória de Cristo, para que o Evangelho demonstre o seu poder de transformação na vida de pessoas. É isso que uma liderança deveria buscar acima de tudo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos dá nessa noite, pela oportunidade de estarmos refletindo mais uma vez na sua palavra. Obrigado por esse grupo de irmãos que estão toda a quarta aqui, desejosos de aprender para melhor te servir. E nós rogamos que essas verdades que nós falamos hoje, elas penetrem no nosso coração e transformem a nossa vida. Nós precisamos ser mais humildes, nós precisamos ser mais pacientes, olhar para as pessoas com um olhar de compaixão, de perdão, de misericórdia. Precisamos encorajar pessoas ao teu serviço. Então ajuda-nos, ó Pai, molda primeiro o nosso coração, para que a gente possa ser de fato um instrumento útil e pronto para ser usado pelo Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Intervalinho.